Você já parou para pensar por que algumas pessoas se curam de doenças que os médicos chamaram de incuráveis, enquanto outras seguem todos os tratamentos e não encontram alívio? Existe uma resposta para isso, e essa resposta foi escondida de você por quase 2000 anos. Há textos antigos, enterrados no deserto do Egito durante séculos, que revelam algo perturbador. Jesus, o mesmo Jesus que você conhece dos evangelhos oficiais, ensinou um segredo sobre cura que jamais chegou aos altares das igrejas. Um conhecimento tão poderoso, tão libertador, que bispos e concílios decidiram que ele precisava desaparecer da história. Mas a história tem um jeito curioso de se recusar a morrer. No ano de 1945, 2 camponeses egípcios cavavam a terra perto de uma vila chamada Nag Hammadi. Eles procuravam fertilizante natural. Encontraram algo que mudaria tudo. Dentro de um jarro de barro lacrado, repousavam 52 textos. Textos que a igreja havia ordenado destruir no quarto século. Textos que falavam de um Jesus diferente. Um Jesus que ensinava que a cura verdadeira não vinha de fora, mas de dentro. Um Jesus que dizia aos seus discípulos mais próximos que cada ser humano carrega dentro de si uma centelha capaz de restaurar o corpo, a mente e a alma. E é exatamente sobre esse segredo que vamos falar agora, sobre o que Jesus realmente ensinou nos círculos mais íntimos, sobre a técnica de cura que foi praticada pelos primeiros cristãos e depois apagada da memória coletiva, sobre por que a igreja institucional precisava que você esquecesse esse conhecimento, e principalmente sobre como você pode redescobrir essa prática esquecida, hoje mesmo, na sua própria vida. Respire fundo antes de continuar, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas informação, é uma chave, e essa chave foi feita para mãos como as suas. Imagine por um momento a cidade de Alexandria, no Egito, durante o 2º século depois de Cristo. As ruas fervilham de filósofos, místicos, comerciantes vindos de todos os cantos do mundo conhecido. Nessa cidade, existia uma comunidade silenciosa de homens e mulheres que se chamavam de pneumáticos. A palavra vem do grego antigo e significa aqueles que respiram o Espírito. Eles eram os herdeiros diretos de um ensinamento que vinha das próprias mãos de Jesus, transmitido em segredo, de mestre para discípulo, desde os dias da Galileia. Esses pneumáticos não construíam catedrais, não cobravam dízimos, não exigiam que ninguém se ajoelhasse diante deles. Eles se reuniam em casas simples, à luz de lamparinas de azeite, e praticavam algo que chamavam de cura interior pelo conhecimento. A palavra grega que usavam era gnosis, e gnosis não significava acreditar em algo, significava saber. Saber por experiência direta, saber porque você mesmo viveu, sentiu, tocou aquela verdade dentro do seu próprio ser. Para esses primeiros cristãos esquecidos, a doença nunca era apenas um problema do corpo. A doença era um sintoma, um sinal, um aviso de que a alma havia se desconectado da sua fonte original. E essa fonte original tinha um nome. Eles a chamavam de mônada, a unidade primordial, o ponto de luz infinita do qual todas as coisas brotam e ao qual todas as coisas retornam. Você, sua verdadeira essência, é uma centelha dessa mônada, uma faísca divina aprisionada temporariamente em um corpo de carne, esquecida da sua origem, vagando por um mundo que nem sempre é amigável. E aqui está o ponto onde tudo começa a fazer sentido. Por que você se sente, às vezes, tão profundamente cansado sem motivo aparente? Por que existem dias em que uma tristeza vem do nada e se instala no seu peito? Por que certas dores no seu corpo aparecem e desaparecem sem que nenhum médico consiga explicar? Os antigos pneumáticos tinham uma resposta, e essa resposta envolve algo que a igreja oficial fez questão de apagar dos seus ouvidos. Eles ensinavam que existem forças invisíveis nesse mundo material, forças que não querem que você se lembre de quem você é. Eles davam um nome a essas forças, chamavam-nas de arcontes. Os arcontes não são demônios no sentido medieval da palavra, são inteligências menores, presas ao plano físico, que se alimentam do esquecimento humano. Eles prosperam quando você se identifica apenas com o seu corpo.
quando você acredita que é apenas carne, ossos e químicos, quando você esquece que dentro de você habita uma centelha que veio de muito além das estrelas. Coloque a sua mão sobre o coração agora. Sinta a pulsação. Esse ritmo que bate dentro de você desde antes do seu nascimento não é apenas mecânica. Os pneumáticos diziam que o coração é a porta entre o mundo dos arcontes e o reino da mônada. E é exatamente por essa porta que a cura verdadeira entra. Os textos encontrados em Nag Hammadi descrevem cenas extraordinárias. Em um deles, conhecido como o Evangelho de Tomé, Jesus diz aos seus discípulos uma frase que faz qualquer pessoa atenta parar e refletir. Ele afirma que se você trouxer à tona aquilo que está dentro de você, aquilo que você trouxer salvará você. Mas se você não trouxer à tona aquilo que está dentro de você, aquilo que você não trouxer destruirá você. Pare e leia essa frase de novo na sua mente, porque ela contém o segredo inteiro. A doença, segundo esse ensinamento, nasce daquilo que ficou preso dentro de você e nunca foi liberado. Memórias antigas, mágoas guardadas, verdades não ditas, lágrimas que nunca foram choradas, vidas inteiras vividas usando uma máscara. Tudo isso se acumula. Tudo isso pesa sobre o corpo como uma pedra invisível. E quando o corpo não aguenta mais carregar essa pedra, ele começa a falhar. Os órgãos sussurram primeiro, depois gritam. Por fim, eles colapsam. Mas existe um caminho de volta. E esse caminho foi precisamente o que Jesus ensinou nos círculos mais íntimos, longe das multidões, longe dos olhos dos fariseus, longe inclusive de muitos dos seus próprios apóstolos. Existem evangelhos descobertos em Nag Hammadi que descrevem encontros particulares entre Jesus e Maria Madalena, encontros nos quais ele transmitia a ela conhecimentos que os outros discípulos não estavam preparados para receber. E quando Maria tentou compartilhar esses conhecimentos depois, foi silenciada. Pedro, segundo um desses textos, ficou indignado. Ele perguntou se realmente Jesus teria revelado coisas a uma mulher que não havia revelado aos homens. A resposta de Maria foi simples. Ela disse que Jesus revelava aquilo que cada coração estava pronto para receber. E talvez seja por isso que você está aqui agora, ouvindo essas palavras. Talvez o seu coração tenha chegado ao ponto de prontidão. Talvez você tenha tentado todos os caminhos externos, médicos, remédios, terapias, religiões, sistemas, e nada parece tocar aquela dor mais profunda, aquela sensação de que falta alguma coisa que você não consegue nomear. Os pneumáticos diriam que essa sensação é a sua centelha tentando se lembrar de casa. A centelha quer voltar, mas ela precisa que você abra a porta. E a porta se abre por um método específico. Um método que era ensinado pelos primeiros cristãos como uma sequência precisa de movimentos internos. Não é meditação no sentido oriental. Não é oração no sentido católico tradicional. É algo distinto. Algo que combina respiração consciente, visualização da luz interior e a pronúncia silenciosa de certos sons sagrados que ressoam diretamente nos centros vitais do corpo. Os textos chamam essa prática pelo nome de retorno ao coração. E retornar ao coração não é um exercício metafórico, é literal. É um movimento real da consciência que sai da cabeça, desce pelo peito, se instala atrás do externo e dali começa a irradiar para todas as células do corpo uma vibração de calor, de paz, de presença. Quando essa vibração se estabelece, algo começa a acontecer. Os tecidos respondem, as inflamações cedem. O sistema nervoso, que estava em alerta constante por anos, finalmente recebe a mensagem de que pode descansar. Mas para que essa prática funcione de verdade, existe uma condição, e essa condição é exatamente o que a igreja institucional não queria que você soubesse, porque essa condição retira completamente o poder das mãos dos intermediários. Ela coloca o poder onde ele sempre pertenceu, nas suas mãos, no seu coração, na sua própria capacidade de invocar a centelha que dorme dentro de você desde o dia em que você nasceu. E essa condição, esse segredo dentro do segredo, é o que vamos abrir agora. A condição é o perdão, mas não o perdão que você aprendeu nas igrejas.
Não aquele perdão verbal, repetido em orações automáticas, sem que nada mude por dentro. O perdão do qual Jesus falava nos círculos íntimos era algo radicalmente diferente. Era um ato de libertação energética. Era cortar o fio invisível que ainda te conecta a tudo aquilo que te machucou. E enquanto esse fio existe, a centelha não consegue se levantar. Ela permanece presa, vigiando feridas antigas, gastando a sua energia vital em batalhas que terminaram há muito tempo. Os pneumáticos sabiam disso. Eles sabiam que cada pessoa que você ainda guarda no peito com raiva, com mágoa, com ressentimento, é uma corrente que prende a sua alma ao plano dos arcontes. E os arcontes adoram correntes, eles se alimentam delas. Cada pensamento de rancor que você cultiva é um banquete para essas inteligências menores. E quanto mais elas comem, mais fraca fica a sua centelha, mais doente fica o seu corpo, mais distante fica a sua paz. Mas existe uma forma de cortar essas correntes de uma vez por todas. E essa forma é a prática que vamos descrever agora. Uma prática que os primeiros cristãos faziam em silêncio, à noite, antes de dormir. Uma prática que pode ser feita por qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem precisar de templo, sem precisar de sacerdote, sem precisar de permissão de ninguém. Procure um lugar tranquilo. Sente-se com a coluna ereta, mas sem rigidez. Feche os olhos suavemente. Comece respirando pelo nariz, lenta e profundamente. Inspire contando até 4. Segure o ar contando até 4. Solte contando até 6. Faça isso por 7 vezes. A cada respiração, sinta o seu corpo ficando mais pesado, mais entregue, mais presente. Agora leve a sua atenção para o centro do peito, não para o coração físico do lado esquerdo, para o centro exato, atrás do osso do externo. Esse ponto era chamado pelos antigos de a câmara secreta. É ali que dorme a centelha da mônada. É ali que a sua verdadeira essência aguarda há vidas inteiras o momento em que você finalmente lembraria do caminho de volta. Visualize agora uma pequena luz dourada nesse ponto. No início, ela é tímida, quase imperceptível, mas a cada respiração, essa luz cresce. Ela começa a pulsar no ritmo do seu coração. Sinta o calor dela se espalhando pelo peito. Sinta esse calor descendo pelo abdômen, subindo pela garganta, alcançando a cabeça, descendo pelos braços, chegando até as pontas dos dedos. O seu corpo inteiro agora é um templo iluminado por dentro, e é nesse estado que a verdadeira prática começa. Traga à mente, sem forçar, a primeira pessoa que você precisa perdoar. Pode ser alguém que ainda vive, pode ser alguém que já partiu, pode ser, e isso é fundamental, você mesmo. Visualize essa pessoa diante de você, banhada também por uma luz dourada, e pronuncie em silêncio, dentro do seu coração, 3 frases antigas que os pneumáticos transmitiam de geração em geração. A primeira frase é: eu te liberto. A segunda frase é: eu me liberto de você. A terceira frase é: que a luz nos cure a ambos. Sinta o que acontece quando você diz essas palavras com a centelha desperta no peito. Algo se solta. Um peso que você nem sabia que carregava começa a se dissolver. Talvez venham lágrimas. Permita. As lágrimas são a prova de que a porta está se abrindo. Elas são água sagrada. Elas lavam camadas de dor que ficaram presas nos seus tecidos por anos. Repita esse processo com cada pessoa que vier à sua mente naturalmente. Não force. Não tente lembrar de todos. A sua alma sabe quem precisa ser libertado primeiro. Confie nela. Ela carrega uma sabedoria mais antiga do que qualquer livro que você já leu. E aqui vem o ponto mais importante de toda essa transmissão. A última pessoa a ser perdoada precisa ser você mesmo. Você é o último elo da corrente. Você é aquele que se julgou por décadas, aquele que se cobrou, aquele que se chamou de fraco, de errado, de insuficiente. Olhe para essa imagem de você na luz dourada e diga as mesmas 3 frases. Eu te liberto. Eu me liberto de você. Que a luz nos cure a ambos. Pronto. Você acabou de fazer aquilo que os primeiros cristãos faziam todas as noites. Você acabou de praticar o método que Jesus ensinou nos círculos íntimos. E é por isso que esse método precisava desaparecer, porque ele torna você independente, ele torna você capaz de curar a si mesmo
sem precisar pagar nada, sem precisar pedir nada, sem precisar se ajoelhar diante de ninguém. Ele coloca o reino dos céus exatamente onde Jesus disse que ele estava, dentro de você. Os arcontes não suportam essa prática. Eles fazem de tudo para te impedir de praticá-la. Eles colocam dúvidas na sua cabeça. Eles te fazem sentir sono na hora exata em que você ia começar. Eles te lembram de tarefas urgentes para te tirar do silêncio. Reconheça essas táticas. Elas são o sinal mais claro de que você está no caminho certo. Quanto maior a resistência interna, maior o tesouro que está prestes a ser revelado. Você vai notar mudanças. Algumas vão aparecer rapidamente, outras vão levar semanas. Nas primeiras noites, talvez você sinta um calor incomum no peito ao adormecer. Um calor agradável, vivo, que parece vir de dentro para fora. Esse calor é a centelha respondendo ao seu chamado. Você pode sentir também um tipo diferente de cansaço durante o dia. Um cansaço que não é fraqueza, mas sim o seu sistema nervoso finalmente saindo do estado de alerta no qual ele vivia há anos. Permita esse descanso. Ele é parte da cura. Depois de algumas semanas, você vai começar a perceber que situações que antes te tiravam do eixo já não te afetam da mesma forma. Pessoas difíceis perdem o poder que tinham sobre você. Decisões que pareciam impossíveis começam a se clarear. E o mais surpreendente, sintomas físicos que te acompanhavam há muito tempo começam a diminuir, a se modificar. Alguns simplesmente desaparecem, como se nunca tivessem existido. Não é magia. Não é milagre no sentido infantil da palavra. É a lei mais antiga do universo se cumprindo dentro de você. A lei que diz que a centelha, quando reconhecida, restaura tudo aquilo que pertence a ela. E o seu corpo pertence a ela. A sua mente pertence a ela. A sua vida inteira pertence a ela. Essa é a herança que foi escondida de você. Essa é a chave que 2000 anos de instituições tentaram enterrar. E ela acabou de ser entregue de volta nas suas mãos. Antes de você fechar esse vídeo e voltar para a sua rotina, eu preciso te pedir uma coisa. Não deixe esse conhecimento se perder dentro de você como tantos outros se perderam. Hoje à noite, antes de dormir, reserve 10 minutos. Apenas 10 minutos. Sente-se em silêncio. Coloque a mão sobre o centro do peito e faça a prática exatamente como ela foi descrita. Não amanhã, não na próxima semana, hoje. Porque a centelha que está dentro de você esperou vidas inteiras por esse momento. E ela não pode esperar mais. Você não chegou até aqui por acaso. Existem milhões de pessoas navegando na internet nesse exato instante. E ainda assim, foi você quem encontrou essas palavras. Foi o seu coração que foi puxado para esse vídeo. Isso não é coincidência. Os antigos pneumáticos diriam que cada alma encontra o ensinamento exatamente no momento em que está pronta para recebê-lo. E você está pronto. Se não estivesse, teria fechado a tela há muito tempo. Existe uma comunidade silenciosa crescendo no mundo inteiro. Pessoas como você, que sentiram durante toda a vida que algo essencial estava faltando. Pessoas que sabiam, no fundo, que as respostas oficiais não eram suficientes. Pessoas que carregam dentro de si a centelha desperta dos antigos. Você faz parte dessa comunidade agora. Você não está mais sozinho nessa jornada. Se essas palavras tocaram alguma coisa profunda dentro de você, deixe um comentário com a palavra desperto. Apenas essa palavra. Ela funciona como um sinal silencioso entre todos aqueles que reconheceram a verdade. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que veio à sua mente enquanto você ouvia. Você sabe quem é. A sua intuição já está trabalhando. Essa pessoa também precisa lembrar. Inscreva-se no canal para continuar recebendo os ensinamentos que foram escondidos por 2000 anos. Cada novo vídeo é uma chave. Cada chave abre uma porta diferente dentro de você. E juntos, vamos restaurar aquilo que tentaram apagar da memória da humanidade. A luz que você procurou a vida inteira nunca esteve longe. Ela sempre esteve dentro do seu peito, esperando o dia em que você finalmente lembraria do caminho de volta. Esse dia é hoje.